primeira sessão extraordinária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram um projeto do deputado Luiz Paulo, que trata da reestruturação do quadro de pessoal da Loteria do Estado do Rio de Janeiro, a Loterge. A matéria prevê que o desenvolvimento do servidor nos cargos se dará por avaliação periódica de desempenho e considerando o critério da temporalidade. O projeto aprovado segue para a sanção do governador. A Procuradoria-Geral do Estado entende que a ascensão vertical, isto é, a mudança de uma categoria para outra, não pode ser só função do tempo de serviço, senão se assemelharia ao triênio. Tem que ser também por mérito. O decreto da Secretaria Estadual de Educação, que extinguiu mais de 10 unidades escolares, pode ter os efeitos suspensos. O projeto de decreto legislativo dos deputados Flávio Serafini, André Siciliano, Conte Bittencourt e Valdec Carneiro foi aprovado. Cerca de 40% dos adolescentes do Estado não frequentam e não concluem o ensino médio. A gente tem que discutir a questão do acesso à escola, do fortalecimento do ensino médio, do combate à evasão e, sem dúvida nenhuma, fechar a escola não ajuda em nada a gente construir um futuro para os nossos adolescentes. Na segunda sessão extraordinária do dia, os parlamentares analisaram um projeto de decreto legislativo apresentado pelo deputado Zaqueu Teixeira, que pede a suspensão de uma resolução da Secretaria Estadual de Cultura, que instituiu o processo eleitoral para a escolha dos novos integrantes do Conselho Estadual de Políticas Culturais. O parlamentar questiona a forma como a resolução foi elaborada. Não havendo diálogo aberto pelo secretário, nós entendemos que o melhor caminho era o Poder Legislativo sustar a resolução. E aí ficará para o próximo governo instituir o próximo Conselho Estadual de Políticas Culturais, com prazo adequado, fazendo as conferências municipais, entendendo que o Conselho tem que atender as regiões, tem que atender os segmentos. A venda de sinalizadores náuticos de emergência deverá ser feita apenas por estabelecimentos credenciados pelas autoridades competentes. Estão aptas a comprar os artefatos luminosos pessoas maiores de 18 anos, com apresentação de CPF e documento de identidade com foto. A nota fiscal da operação deverá ser vinculada ao número do documento apresentado e ao número de série do produto. O texto do deputado Nivaldo Mulim foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. Hoje existe sinalizador de 300 metros, que é aquele que vem com paraquedazinho, tem um mais curto também. Então isso é para legalizar e proibir a venda irregular. Os radares instalados em vias urbanas ou rodovias do estado só poderão funcionar entre 6 da manhã e 10 da noite. O texto prevê um prazo de 2 meses para adaptação à nova regra. O projeto do deputado Jânio Mendes foi aprovado e segue para a análise do governo. O que nós temos assistido é insegurança total, os arrastões que ocorrem nas rodovias, principalmente nos horários onde as rodovias ficam desertas e o motorista é obrigado a reduzir a velocidade, sendo assim uma presa fácil para a bandidagem e para a criminalidade. E o deputado Flávio Serafini quer que o governo realize processo consultivo a cada 3 anos para indicação do servidor que irá presidir a FAETEC. Entre os critérios da escolha estão a apresentação de um plano de gestão, não ter participação comprovada em irregularidades administrativas, além de ter formação de nível superior e no mínimo 3 anos de serviço público. O mandato será de 3 anos com possibilidade de uma reeleição. Poderão votar professores e servidores administrativos, estudantes a partir do 9º ano e responsáveis por alunos abaixo do 9º ano. A matéria recebeu 2 emendas e retorna às comissões técnicas. Isso é importante, acontece nos Pedro II, nos institutos federais, nas universidades. É para que a gente passe a ver essa instituição FAETEC como uma instituição de Estado. Tem um planejamento institucional, entenda a sua vocação como a oferta de educação profissional integrada ao ensino médio e com isso não passe por crises, sobressaltos, manipulações políticas como passou no último período, agravando a sua condição diante da crise que o Estado do Rio de Janeiro enfrentou. As concessionárias responsáveis pelos serviços de água e esgoto da região dos lagos ficarão responsáveis pela dragagem da Lagoa de Araruama.
O projeto do deputado Jânio Mendes foi aprovado e pode virar lei. A Lagoa de Araruama é um importante patrimônio da nossa região, um ecossistema riquíssimo e que precisa ser recuperada para as atividades da economia da pesca e de turismo. É justo que as empresas que tratam do esgoto e do abastecimento de água na região sejam também responsáveis pela sua conservação, pela sua manutenção. Já a proposta dos deputados Luiz Paulo e Gilberto Palmares determina a aplicação de pelo menos 5% dos recursos provenientes do Fundo Estadual de Combate à Pobreza em projetos de construção de moradias do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. Temos uma lei já antiga garantindo recursos do Fundo de Combate à Pobreza para habitação de interesse social. O que acontecia? O governo não respeitava. Então nós aprovamos uma nova lei garantindo que 5% de todo o recurso do Fundo de Combate à Pobreza, é uma coisa da ordem de 250 milhões por ano, sejam destinados à habitação de interesse social, mas a novidade nessa lei é que se o governo não respeitar, esse fato será fato, está na lei, para rejeição das contas do governo. Analisada a proposta do deputado Jânio Mendes, que estabelece multa de até R$30 mil para quem for flagrado praticando ato de assédio sexual. Após a notificação, o infrator terá prazo de 15 dias para efetuar o pagamento e, em caso de reincidência ou a vítima ser criança, idoso ou pessoa com deficiência, o valor será dobrado. O projeto segue para a sanção ou veto do governo. Nos casos de assédio, constrangimento à mulher em ir a uma delegacia e prestar queixa. Depois, há todo um processo judicial para que, ao final do mesmo, haja uma punição do agressor. No caso da sanção, da multa administrativa, não. Basta a comunicação à autoridade superior, interna no serviço, e ali é lavrado o auto que vai gerar a multa administrativa. Também foi analisada a proposta da deputada enfermeira Regiane, determinando que, no mínimo, 10% das vagas nas organizações sociais de saúde que firmarem contrato com o governo sejam reservadas para o primeiro emprego de auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e enfermeiros. O texto segue para a sanção do governador. Os parlamentares aprovaram o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou as denúncias de cobrança de propina por oficiais e praças do Corpo de Bombeiros do Estado. A presidente da CPI foi a deputada Marta Rocha. Também foi aprovado o relatório final da CPI, que analisou os desdobramentos da recuperação judicial e falência da Varig. A comissão foi presidida pelo deputado Paulo Ramos. Foi a primeira empresa a pedir a entrar no programa de recuperação judicial. Inaugurou a lei. E não houve recuperação. Administraram para a falência. E os trabalhadores, os funcionários da Varig, sofrendo prejuízos na aposentadoria, prejuízos na própria alma, prejuízos grandes. O governo federal deve à Varig. O cálculo está na casa de mais de 8 bilhões. Já transitado em julgado a decisão. Pelo menos vamos ver se o resultado dessa CPI colabora para a solução desses problemas pendentes. Homens condenados pela Lei Maria da Penha podem ser proibidos de assumirem cargos comissionados em órgãos da administração pública direta e indireta. A proposta do deputado Dr. Julianelli foi aprovada em primeira discussão. Pessoas que já mostraram claramente que não se preocupam com a proteção daqueles mais vulneráveis, não devem, na minha maneira de entender, e agora dessa casa, participar de um projeto que é a elaboração de novas leis. Outra proposta analisada do deputado Dr. Julianelli cria o Programa para o Desenvolvimento do Empreendedor Cultural. O projeto tem o objetivo de estimular ações de diversidade em locais como comunidades quilombolas e terreiros. Além disso, propõe a criação de uma rede colaborativa que possibilite o intercâmbio de projetos culturais, artísticos e turísticos, fortalecendo a economia solidária. Essa forma de economia, a cultura incluído aí, ela mobiliza grande parte da economia do Estado do Rio de Janeiro. E criar mecanismos que favoreçam a esse tipo de economia é essencial, e esse programa visa exatamente isso, através da formação de cursos de empreendedorismo, através de empresas
fortalecimento de empresas que incubem projetos dessa natureza. E foi aprovada a criação do diploma Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial. A proposta dos deputados André Siciliano e Paulo Ramos é entregar a homenagem a todas as entidades que têm sido declaradas patrimônio para que elas possam solicitar a inclusão do nome no livro de registros do patrimônio do Estado. Assim como existe o diploma correspondente à medalha Tiradentes, como tem o diploma, eu digo assim, Leonel Brizola, para quem se destaca no trabalho, nas lutas trabalhistas, assim como tem o diploma Cristo Redentor, em homenagem ao turismo. Estou falando tudo que é de minha autoria. Eu percebi que havia essa lacuna. E percebi já no final desse mandato e apresentei esse projeto. Quando aprovarmos aqui esse título, a entidade recebe o diploma. E é uma forma de caracterizar esse esforço de todo o Parlamento Estadual. Nesta quinta-feira, em sessão ordinária, os parlamentares analisaram o projeto do deputado Flávio Serafini e Nivaldo Mulim, que determina a inclusão de, no mínimo, 30% de produtos orgânicos ou de base agroecológica na alimentação que é fornecida aos pacientes dos hospitais da rede pública estadual. Até chegarem ao percentual máximo, as unidades de saúde terão que garantir a aquisição de 10% no primeiro ano, a partir de sanção da lei, 20% no segundo ano e, finalmente, 30% no terceiro ano. O texto foi aprovado. A gente, ao estabelecer que, de forma crescente, os hospitais do Estado do Rio de Janeiro têm que chegar a 30% de alimentos orgânicos, agroecológicos, que vai ofertar aos seus pacientes, a gente busca, por um lado, ajudar a consolidar a agroecologia, a agricultura orgânica e familiar no Estado. Por outro, buscar uma maior saúde para esses pacientes que estão em unidades hospitalares, que estão mais vulneráveis a alergias, muitas vezes se tratando de câncer mesmo nos hospitais e acabam consumindo a substância que os levou a um quadro de adoecimento. Cursos de informática, lan houses, cybercafés e similares podem ser obrigados a oferecer pelo menos um computador adaptado para pessoas com deficiência visual. A proposta do deputado Átila Nunes foi aprovada e segue para a análise do governador. Tem várias atividades que nós não percebemos a importância para deficientes visuais, auditivos, etc. E um exemplo típico é computador. Hoje em dia, a máquina tem recursos, mas não tem nunca uma máquina disponível para quem é o deficiente visual. Essa é apenas mais uma colaboração. O objetivo final disso é fortalecer a luta de inclusão do deficiente. Já os deputados Wagner Montes e Zaqueu Teixeira querem proibir a cobrança de taxa de esgoto em imóveis ou condomínios que façam captação da água da chuva. As empresas que descumprirem a regra podem ser punidas e os valores cobrados indevidamente deverão ser devolvidos. A matéria segue para a sanção ao veto do governador. Estimular cada vez mais a captação de água das chuvas, para que você possa, de fato, melhor reaproveitar as águas. Porque deixar as pessoas captarem a água e depois cobrar pelo esgoto não é justo. Você não estimula que aumente a utilização das águas das chuvas. Pode ser alterada a lei que cria a política estadual de resíduos sólidos. O deputado Conte Bittencourt quer que os novos aterros sanitários só comecem a operar se tiverem licença definitiva emitida pelo INEA e o sistema de tratamento de chorume em condições adequadas. Os aterros sanitários já existentes vão ter 2 anos para se adequarem às regras. O projeto foi aprovado em segunda discussão e pode virar lei. Para evitarmos o que aconteceu na época das chuvas, há 3 anos atrás, em Seropédica. Por mais que faça o transbordo por caminhões para uma outra estação, em período de chuvas fortes, esse transbordo não dá vazão. Então, se tem um risco enorme de um grave acidente ambiental em toda a região no entorno do aterro sanitário. Também foi analisada a proposta do deputado Paulo Ramos, que retira trecho do juramento que é feito pelos policiais militares na formatura. O parlamentar pede que a expressão sacrifício da própria vida seja suprimida. O texto segue para a sanção do governador. Os policiais morrem reiteradamente e há uma visão
de que não fizeram mais do que a sua obrigação. Porque também no juramento tem o sacrifício da própria vida. E eu entendo que a sociedade não reconhece, mas eu penso também que jurar com o sacrifício da própria vida faz com que fique a vida inserida como inerente ao cumprimento daquele dever. Os deputados Conte Bittencourt e Paulo Ramos apresentaram um projeto para que as instituições de ensino médio só possam funcionar no Estado após autorização do poder público. Com a proposta se tornando lei, a Secretaria Estadual de Educação deverá, em até 90 dias, viabilizar um canal para recebimento de denúncias e site na internet com a relação das escolas já autorizadas. O texto foi aprovado. Estamos dando poderes, ampliando o papel do professor inspetor escolar e os inspetores que acompanham o funcionamento do Sistema Estadual de Educação nas suas mais diversas redes. Atualmente não há previsão deles inspecionarem as chamadas escolas clandestinas ou fantasmas. Eles só fiscalizam escolas irregulares, aquelas que são autorizadas, mas têm alguma irregularidade. Nós estamos dando agora competência a eles de entrarem nas escolas clandestinas que não tem nenhum ato autorizativo, usando a força policial da Polícia Civil para fechá-las. Também foi analisado o projeto que pretende criar o Programa de Ocupação Cultural do Estado. O objetivo é ampliar o acesso aos bens culturais estaduais através da gestão compartilhada de bens imóveis de propriedade do Rio, que não forem necessários aos serviços públicos, não interessarem a qualquer plano urbanístico ou não se revelarem de vantajosa exploração econômica pelo próprio Estado. O texto do deputado André Lazzaroni foi aprovado e segue para análise do governo. Também foi votado o projeto que possibilita participantes do Instituto de Previdência do antigo Banerj, o Prev Banerj, a devolverem o valor recebido e retornarem ao sistema de previdência do Estado. Segundo o texto, estarão aptos a fazer o procedimento os beneficiários que optaram por receber o pagamento de 100% das contribuições na liquidação extrajudicial da Caixa de Previdência dos funcionários do Sistema Banerj e os que já tinham 10 anos de contribuição na época. A Fazenda Pública Estadual poderá parcelar os valores a serem depositados pelos participantes. Uma luta antiga, quando da privatização do Banerj, em 98, muitos trabalhadores e trabalhadoras, sob constrangimento, acabaram abrindo mão, sendo prejudicados nos seus direitos de aposentadoria pelo Previ Banerj. Nós acabamos de aprovar uma lei que vai à sanção do governador, de que aquelas pessoas que optarem por retornar, desde que devolvam os recursos que receberam corrigidos, podem voltar a integrar o Previ Banerj, que é um pleito de muita gente do Previ Banerj. Então, aqui na galeria comemorando com razão. Já o projeto do deputado Carlos Osório determina que as políticas de transporte e logística deverão seguir os planos diretores das referidas áreas. Esses planos são elaborados com base em estudos criteriosos, indicadores, pesquisas, cenários e simulações. O projeto define que os planos deverão ser atualizados no máximo a cada 10 anos. Com isso nós garantimos que haja uma continuidade de políticas de Estado, ou seja, que os investimentos em transporte não sejam apenas para atender pequenos interesses políticos, mas que atendam os grandes anseios da população e tenham uma lógica, ou seja, existe um plano, o plano estabelece prioridades e são essas as prioridades que devem ser seguidas. E o deputado Fábio Silva quer autorizar o governo a cobrar a tarifa social da SEDAI para o fornecimento de água e o tratamento de esgoto de igrejas e templos religiosos de todos os cultos e denominações. A área construída não pode ser superior a 300 metros quadrados. O projeto foi aprovado. Os portadores de doença renal crônica e transplantados podem ter garantido o direito ao mesmo percentual de vagas de emprego reservadas às pessoas com deficiência. A proposta do deputado Benedito Alves recebeu uma emenda. O Rio de Janeiro pode ter uma política de incentivo ao cultivo, colheita e comercialização da espécie vegetal aroeira. Para facilitar a implantação da política, o Estado poderá fazer parcerias com as prefeituras e instituições públicas e particulares. O texto do deputado Jânio Mendes foi aprovado em primeira discussão. Já o deputado Dr. Giulianelli quer garantir a presença do professor mediador nas salas de aula do ensino básico regular das escolas públicas do Estado para acompanhar crianças com deficiência e transtornos que necessitem de acompanhamento profissional.
A matéria foi aprovada em primeira e retorna à pauta em segunda discussão. É muito sacrifício para o professor que tem que atender a toda uma turma não ter a presença desse professor auxiliar. E o projeto visa exatamente isso aí, estabelecer as regras e fortalecer a necessidade, né, fortalecer a solução dessa necessidade. O Estado também pode ter uma política de incentivo e fomento a feiras de arte e antiguidades. O projeto do deputado Jânio Mendes foi aprovado. E o deputado Carlos Mink quer criar o programa Toda Mulher Merece uma Doula. A ideia é reunir e formular políticas públicas para a atuação destas profissionais na atenção à saúde das grávidas, atendendo às recomendações da Organização Mundial de Saúde e as diretrizes para parto do Ministério da Saúde. O projeto foi aprovado e ainda precisa passar por mais uma discussão em plenário. A doula não faz o parto, ela apoia a mulher. Mas há estatísticas que mostram que quando a mulher é apoiada desde antes, diminui até em 50% o número de cesáreas. Então a gente tem que prestigiar isso e dar oportunidade da mulher ter um parto humanizado. Na última sessão extraordinária do dia, os parlamentares analisaram mensagem do governo que altera as leis sobre a carreira de professor e que trata do regime de trabalho de tempo integral com dedicação exclusiva da UERJ. O texto acrescenta que o adicional de 65% que esses profissionais recebiam pela dedicação exclusiva será incluído no salário base deles. A nova proposta determina ainda que a adesão a esse regime será de caráter permanente. O texto aprovado segue para a sanção do governo. A dedicação exclusiva é um regime de trabalho. Como 20 horas é um regime de trabalho, como 40 horas é um regime de trabalho. Porque não é um apêndice, não é uma gratificação, não é um penduricalho. É muito importante entender que a dedicação exclusiva se explica pela necessidade de o professor permanecer em tempo integral na universidade, onde ele leciona, onde ele orienta alunos, onde ele faz pesquisa, onde ele faz publicações, onde ele realiza projetos de extensão universitária. No encerramento da sessão foi lido o balanço das atividades e da produtividade dos diversos setores da Assembleia Legislativa. O presidente em exercício da ALERJ, deputado André Siciliano, falou sobre os desafios enfrentados pelo parlamento neste ano legislativo e sobre o esforço da casa para economizar recursos. A crise econômica, a crise política, a crise moral, mas a gente termina o ano, termina a legislatura, espera que a próxima legislatura seja uma legislatura tranquila, com paz, né? Respeitando aqui as posições ideológicas no plenário, né, mas com harmonia, porque a gente precisa aqui avançar, o Estado precisa sair da crise, ainda temos em torno de 7 bilhões de reais de déficit, e isso não são poucos os desafios. Então a gente espera aí poder contribuir com o governo, contribuir com o Estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa mudar, como eu disse agora há pouco ali, sair da inércia e voltar a crescer, gerar emprego, que é isso que o povo do Estado do Rio de Janeiro precisa. Só para ter um exemplo, nos últimos 4 anos, 2015, 16, 17 e 18, nós não vamos gastar R$900 mil nos 4 anos com diárias e passagens. 4 anos não vamos chegar a R$900 mil. Tem uma assembleia da região sudeste que só no ano passado gastou mais de 9 milhões de passagens e de diárias. Então a gente aqui procura dar o exemplo, né? Cortando custo, tentando economizar e deixando um recurso no Caixa do Tesouro, porque nós poderíamos ter recebido esse ano 258 milhões a mais e depositar no fundo 378 milhões. Então a gente preferiu fazer uma economia procurando gastar menos e trabalhando mais. E isso possibilitou que a gente pudesse devolver, além de não receber 258 milhões, devolvermos 120 milhões. Então é um esforço de todo o parlamento, de todos os deputados, para que a gente possa contribuir para o Rio sair dessa crise que se encontra.